São domingos a ti louvores, preces cheias de santo amor, lá no céu entre os resplendores, interceda com teu favor. São domingos, ó Pai amado, nós o amamos de coração. Queridos irmãos e irmãs, iniciemos a novena de São Domingos de Gusmão, o nosso padroeiro. Coloque suas intenções, seus pedidos e agradecimentos. Acompanhe conosco a novena e, ao final, a bênção do Padre Marcos Radaeli. Deus, de ternura e compaixão, que suscitaste em Domingos o pregador do teu Evangelho de misericórdia, Evangelho de plenitude da justiça, e o levaste a construir uma família que em obras e palavras testemunhasse a gratuidade do teu amor. Ajuda-nos a encontrar o silêncio donde saia a palavra que alumie de esperança a nossa noite e o gesto que nos traga uma paz ardente. Faz do Espírito de Jesus Cristo a graça da nossa vida. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Domingos foi um grande amante da verdade. Durante muitos anos, estudou assiduamente as ciências eclesiásticas. Para alcançar a sabedoria, recorria à oração e à penitência. Com esse fim, privou-se durante 10 anos do uso do vinho. Só pôs de parte esta mortificação por motivo de saúde e a pedido do bispo de Osma, quando era prior daquela igreja. Não é para admirar que nas controvérsias com os hereges, ele saía sempre vitorioso. Um dia, os mestres católicos e os hereges combinaram entre si apresentar por escrito as suas doutrinas e submeter os escritos de cada um à prova de fogo, para que Deus mostrasse qual era a verdadeira doutrina. O escrito de São Domingos foi o preferido pelos católicos, por ser o que melhor expressava a doutrina da Igreja. Mal lançado ao fogo, o escrito dos hereges foi logo devorado pelas chamas, ao passo que o de São Domingos não só ardeu, mas foi de imediato repelido da fogueira pelas próprias chamas por 3 vezes. A pregação de São Domingos era eminentemente doutrinal, tendo explicado em Roma, na corte pontifícia, as epístolas de São Paulo. O sucesso foi tal que o Papa quis, mediante a uma instituição, fazer pendurar os efeitos e a utilidade de uma tal pregação. Com essa finalidade, foi instituído o cargo de mestre do Sagrado Palácio, cargo que continua ainda hoje a ser desempenhado por um filho de São Domingos. São Domingos trazia sempre consigo o Evangelho de São Mateus e as epístolas de São Paulo. Lia-as e as estudava tanto que a sabia de cor. A liturgia chama-lhe de doutor da verdade e luz da Igreja, porque a ilumina com a sua doutrina
e a ilustra com seus exemplos. De fato, realizou um sonho de sua mãe, que, tendo-o ainda no seio, o viu sob a forma de um cãozinho, que, com uma tocha acesa na boca, como que pretendendo abrasar o mundo inteiro. E a sua madrinha, em sonhos, viu, na fronte de Domingos, uma estrela que a iluminava a terra inteira. Ao ver as necessidades da Igreja, a ignorância dos fiéis e do clero, e, por outra parte, os hereges enganaram muitas almas com uma falsa ciência. Domingos concebeu um plano grandioso: criar na Igreja uma legião de sábios e santos pregadores que fossem por toda a terra levar o facho da verdade. Levou a seus primeiros discípulos a mestre Alexandre de Stavensby, em Tolosa, que na madrugada deste dia vira em sonhos 6 estrelas que foram crescendo até iluminarem o universo. Ao chegarem Domingos e seus filhos, mestre Alexandre compreendeu que se tratava deles. São Domingos fundou os primeiros conventos próximos das universidades e queria que seus filhos se entregassem com toda a força ao estudo. Oralmente e por cartas, exortava os irmãos a estudarem assiduamente o Antigo e Novo Testamento. Eu o sei porque o ouvi e porque li as suas cartas, afirma uma testemunha. Veritas, a verdade, ficou sendo o lema da ordem. Do seu seio, Deus fazia brotar o maior defensor da verdade, o doutor Angélico, São Tomás de Aquino. Sejamos dignos de tão ilustre família, procurando instruir-nos o mais possível para sermos úteis à Igreja. Falamos aqui da matriz de São Domingos, em Americana, Diocese de Limeira. Hoje o nosso tema, o amor à verdade de São Domingos. Sabemos que São Domingos foi um grande amante da verdade. Por muitos anos, estudou assiduamente as ciências eclesiásticas. E para alcançar a sabedoria, recorria às orações e à penitência. São Domingos achava que o caminho era através da oração, era através da penitência. São Domingos trazia consigo as cartas, as epístolas de São Paulo, todas elas, e também o Evangelho de São Mateus. São Domingos lia e estudava tanto o Evangelho de Mateus e as cartas de São Paulo, que sabia tudo de cor. E como era um homem visionário, ao ver as necessidades da igreja, ao ver também a ignorância dos fiéis, e também do próprio clero, porque naquela época tinha padres que não sabiam ao menos ler. E também a força dos hereges. Os hereges e os falsos cristãos a enganarem muitas almas, muitas pessoas, com uma falsa doutrina, uma falsa ciência. E Domingos cria na igreja uma legião de sábios e santos também, pregadores, que fosse a todo canto levar e pregar a verdade sobre o Evangelho. E eu destaco aqui São Tomás de Aquino, um grande doutor da igreja, das ciências, da verdade sobre a igreja, sobre Deus, melhor dizendo. Gostaria de contar uma historinha. Certa vez, São Domingo, ele foi desafiado pelos mestres católicos da época e também pelos hereges a apresentar por escritos as suas doutrinas, aquilo que ele acreditava.
E também os hereges iriam apresentar as suas doutrinas, os doutores da igreja daquela época iam apresentar as suas doutrinas. E essas doutrinas por escritos ia ser submetida a uma prova de fogo. Então vejam bem, iam ser atiradas ao fogo. A doutrina que queimasse era falsa, e aquela que não queimasse era a doutrina verdadeira. Claro, a doutrina de São Domingos não queimou, nem chamuscou, diz o historiador. E mais ainda, foi jogado, atirado mais 3 vezes na fogueira, e ela saltava para fora e não queimava. Então a doutrina de São Domingo foi tida como uma doutrina verdadeira, pois ela permaneceu intacta naquelas chamas. E São Domingos também, ele vai fundar os primeiros seminários, os conventos, junto ou próximo às universidades da época, porque ele queria que o seminarista, que era chamado de seus filhos, se entregasse com toda a força aos estudos. E São Domingos tinha como tema o seguinte: não é possível amar quem a gente não conhece. Então, era através da leitura, através das reflexões, que se ia conhecer e amar a Deus. Minha gente, se não conhecermos a Deus e a Jesus Cristo, fica difícil amá-los com toda a força do nosso coração. Então, finalmente, eu gostaria de pedir aqui que procuremos instruir-nos o mais possível para sermos úteis à igreja e sermos úteis à nossa comunidade. Peçamos isso ao nosso intercessor, ao nosso santo padroeiro São Domingos. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Domingo de Gusmão. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo este tempo tão oportuno, preparando a festa solene do nosso excelso e glorioso padroeiro São Domingos de Gusmão, com esta novena. São Domingos de Gusmão, como vocês estão refletindo ao longo deste tempo, um santo de grande profundidade em sua relação com Deus. Fundador da Ordem dos Pregadores, os dominicanos, São Domingos nos ensinou que para falar de Deus é preciso antes
falar com Deus. Somente uma pessoa com grande virtude espiritual pode chegar a este ponto. A comunhão com Deus faz com que, de fato, suas palavras reflitam a bondade e o amor do nosso Deus e atinja verdadeiramente os nossos corações. Vamos permanecer firmes nestas orações, nestas reflexões preparatórias à festa de São Domingos, que vamos celebrar dia 8 de agosto, sábado, com a transmissão da Santa Missa, diretamente aqui da Igreja Matriz, São Domingos, em Americana, às 7h30 da noite, 19h30. E quero, enfim, no final deste dia de novena, dar a bênção de São Domingos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O nome do Senhor seja bendito, agora e para sempre. Oremos. Ó São Domingos, zeloso pregador do Evangelho, que sempre foste sensível diante das misérias alheias, estende até nós a promessa que fizeste aos que choravam a tua derradeira partida, de ajudar-nos lá nos céus com as suas preces. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Que pela intercessão de São Domingos de Gusmão, nosso glorioso padroeiro, desça sobre vós, vossas famílias, vossos projetos, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. São Domingos, rogai por nós, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Um grande e fraterno abraço a todos vocês. A ti louvores, preces cheias de santo amor, lá no céu entre os resplendores, interceda com teu favor. São Domingos, ó Pai amado, nós o amamos de coração. Teu rosário tão venerado, divina alterna devoção. São